Próxima igreja, águas purificadoras. Existe um rio, Senhor, que flui do teu coração. Um rio que lava, um rio que limpa, um rio que nos purifica os nossos pecados, que tem nos curado, tem nos abençoado. Um rio cheio de bênçãos de Deus. Senhor.
nós estendemos essa oração. Intercedendo pela vida do irmão Rodrigo, pela mensagem deste momento, que ele seja usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Filho, mulher. Graça e a paz do nosso Senhor esteja aqui em toda a igreja. Amém. Muito bom, Espírito Santo. Pedir os irmãos a se abraçar, a cantar, se prostrarem aos pés do Senhor, se emocionarem. Esse é o nosso Deus, que habita em nós, que nos dá esperança diante de um mundo de tribulações que já no maligno, nos dá salvação e fala para que nós levemos essa salvação a todos com esse amor maravilhoso que Jesus nos amou e nós amamos a Jesus, por isso fazemos a sua obra. Continuando as pregações em Atos, que eu tenho feito, que eu tenho oportunidade, hoje queremos meditar em Atos 11, 19 e 26. Atos capítulo 11, versos 19 ao verso 26. Diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente a judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Santo Deus e Pai, o culto está sendo prestado, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por nos mostrar que o Senhor nos escuta, Deus, por fazermos, Deus, entender que o Espírito Santo habita em nós e que o amor, Deus, do Senhor, o Senhor compartilhou conosco para que nós transmitíssemos esse amor aos nossos irmãos, aos que não conhecem o Senhor, para que venham conhecer. E agora, Senhor Deus, a sua palavra lida, Deus, que o Senhor, através do teu Espírito, Deus, comunica a cada um que o Senhor quer falar, Deus, usa, Deus, como instrumento, Deus, eu estou aqui na frente, Deus, querer meditar junto com os teus filhos, Deus, junto com os meus irmãos, Pai Deus, para que o seu nome seja glorificado, para que a tua palavra seja pregada aqui, Deus, e o teu Espírito, Deus, traduza, Deus, essas palavras a cada um, ao coração de cada um, à alma de cada um, e que cada um, Deus, com essas palavras, Deus, que são a autoridade nossa, Senhor Deus, a tua palavra, Deus,
texto ele começa com a palavra tribulação. Quando Lucas escreveu, este livro, ele já mencionou, que o final da vida de Jesus depois de ressurreto, e depois do que aconteceu com a igreja ao longo do tempo, e fez aquela promessa lá em Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Lucas escreveu a promessa de Jesus Cristo quando se elevou, e que enviaria o Consolador, e que a igreja iria pregar para a cidade local ali, que era Samaria, Judéia, Jerusalém, e depois iria sair dali, iria até os confins da terra. E isso foi se cumprindo. Começou com a perseguição ali de Saulo, para a igreja, e até Estevão morreu, e daí a igreja se dispersou, e no que se dispersou, Filipe pregou fora ali de Jerusalém, e no que se dispersou, Cornélio conheceu a palavra e veio pedir para que eles recebessem o Espírito, veio conversar com Pedro através de uma visão. E ainda a igreja dispersa que fala que ela chegou até Antioquia, no atual Líbano, fala de Fenícia, fala de Antioquia, fala de Chipre, fala de outras regiões, ou seja, o evangelho se espalhou. E no versículo 19 ele fala: os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Fenícia do Líbano. Antioquia era a terceira maior cidade da época, com 500 mil de habitantes, 500 mil habitantes. E era uma cidade famosa, grande, rica, tinha culto lá aos deuses dragões lá deles. Mas fala que eles chegaram de lá por causa da tribulação que sobreveio. E eu queria pegar esse contexto, também que nós estamos aí de política, que teve eleições recentemente, um país dividido, muitos ficaram tristes, alguns ansiosos, alguns na expectativa de como serão os próximos anos. E diante desse texto eu queria destacar o título: na tribulação, Deus estende a sua mão. Queria destacar o agir de Deus no meio da tribulação. Queria destacar a mão invisível de Deus no meio deste mundo, no meio dos problemas, no meio da nossa vida, ainda no nosso lar com alguma enfermidade, no meio de um mundo que está em eleição, do país que está em eleição, do mundo que está com problemas de economia, com problemas de inflação, com problemas outros de guerra. A mão invisível de Deus que age em todo esse mundo, a mão invisível de Deus que age diante da tribulação, porque na tribulação Deus estende a sua mão. Quando vemos tribulação na Bíblia, então ela pode significar várias coisas. Geralmente, tribulação é associada a uma pessoa fazer mal para outra pessoa. Porém, deve-se avaliar quem é essa pessoa que está sofrendo mal e quem é essa pessoa que está praticando o mal. E daí na Bíblia tem vários conceitos de tribulação, se a gente for ver lá no Antigo Testamento de novo, mas eu dividi aqui em 3 tipos. Então, primeiramente, a palavra tribulação significa prensar, significa pressão, opressão, aflição. Esses são os significados geralmente de tribulação: dificuldade, angústia. Geralmente quando a gente escuta tribulação, ela vai estar relacionada a essas palavras. Então eu queria destacar aqui 3 tipos de tribulação. Tribulação como juízo de
encontrados no livro de Juízes, que acontecia lá que o povo pecava contra Deus, Deus ficava triste com o povo, irado com o povo, permitia com que as nações inimigas invadissem a antiga Canaã, ao qual Israel, e essa nação inimiga oprimia o povo, afligia o povo, e o povo se arrependia e orava a Deus, e Deus, na sua misericórdia, ouvia as orações e permitia que se levantasse um juiz e expulsasse aquela nação inimiga, né, naquele contexto de Israel. Então, no primeiro ponto, a tribulação acontece como juízo divino, como a destruição do templo, que Deus permitiu que o templo fosse destruído, como outras nações, os assírios, os babilônicos, os persas que invadiram, Deus permitiu. Então, é um ponto sobre a tribulação. O segundo ponto seria a grande tribulação que a Bíblia prevê, né, lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que é um fenômeno escatológico futuro que irá acontecer, que haverá uma grande tribulação. Jesus cita isso. Embora houve todas essas coisas, embora houve a destruição do templo que Jerusalém vai estender depois de Cristo, ainda haverá uma grande tribulação, né, que lá em Apocalipse é misturado com tanta perseguição de Satanás à igreja, quanto que juízos divinos caindo de Deus sobre a terra, né, que é os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, a grande tribulação. Então, seria um segundo ponto de tribulação. E o terceiro ponto, que é o que eu queria explorar com os irmãos, é a tribulação para o cumprimento da palavra, né, que é uma tribulação que envolve o testemunho do crente, que envolve desenvolvimento e maturidade na fé. Então, essa tribulação que eu queria destacar com os irmãos. Então, a tribulação para o cumprimento da palavra. Salmos 44, 22 diz assim: sim, por amor de ti somos mortos todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Então, por amor de ti somos mortos todo dia. Então, por amor a Cristo, por testemunho à palavra, os crentes são mortos. Então, dentro desse contexto, é o contexto do cumprimento da palavra. Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo e dizendo todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão como os céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Salmo 107, 19. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Aqui é a tribulação no sentido de maior comunhão com Deus, no sentido de busca de Deus, no sentido de maior dependência a Deus. Salmo 107, 19. Então, destacando esse terceiro tópico de tribulação como cumprimento da palavra. Então, diante desse mundo, diante de tantos problemas, diante de política, diante de tudo que tenha acontecido conosco, e olhando para esse texto aqui de Atos 11, de 19 a 26, o que podemos aprender sobre na tribulação dele, Deus estende a sua mão? Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que há uma missão de Deus no mundo, há uma ordem de Deus no mundo. A história caminha para um fim, que é um fim que Deus quer que caminhe. A história caminha como Deus quer que caminhe. Embora nós não consigamos enxergar todas as coisas, a história caminha para o fim determinado por Deus. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar, meus irmãos, a tribulação provoca mudanças na vida. Diante desse plano de Deus, essa missão de Deus, que envolve a igreja, que delegou a igreja, que usa a igreja como instrumento, e a igreja são todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Então, a tribulação provoca mudança de vida. 11 e 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Eles se espalharam, veio uma tribulação. Saulo estava perseguindo todo mundo, estava matando todo mundo. Estevão morreu ali apedrejado, outros morreram porque Saulo perseguia, mas o plano de Deus estava se cumprindo, porque recebereis o Espírito Santo, recebereis a virtude do
sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A palavra de Deus estava cumprindo. Embora aos olhos nus houvesse perseguição, embora aos olhos nus houvesse morte, embora aos olhos nus houvesse injustiça, a palavra de Deus estava se cumprindo no meio da tribulação, porque na tribulação Deus estende a sua mão. Eles foram dispersos por causa da perseguição, foram para outros lugares que eles não falavam talvez a língua, lugares que eles não conheciam as pessoas, lugares talvez longe dos familiares deles, mas a palavra de Deus estava sendo cumprida, porque a tribulação ela provoca mudança de vida, ao mesmo tempo que provocou eles se deslocarem de um lugar para outro, provocou eles conhecerem novas pessoas, provocou que o Evangelho fosse pregado a novas pessoas, provocou que o amor de Jesus Cristo fosse pregado a outros, provocou que eles também fossem ajudados por outros, provocou que eles também ficassem na maior dependência de Deus, porque Deus supre aos que clamam a Ele. Na tribulação, Deus estende a sua mão. Eles tiveram dificuldades, eles tiveram talvez fome, eles tiveram talvez desemprego, mas eles criam no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e prometeu a eles que, ainda que eles passassem aflição, o Senhor era com eles. Ainda que eles passassem aflição, o Senhor conhece o fio de cabelo que cai na cabeça de cada um. Ainda que eles passassem por aflição, o Senhor Deus os sustentaria. Ainda que eles morressem, eles seriam salvos, porque o Senhor prometeu vida eterna aos que creem nele. Na tribulação, Deus estende a sua mão. Segundo lugar, em primeiro lugar, nós vimos que a tribulação provoca mudança na vida, mas tem um objetivo, porque a mão de Deus está por trás de tudo isso. A mão invisível de Deus. Na economia tem um jargão que quando a economia está ruim, a mão invisível vai ajustar a economia. Uma hora ela vai ajustar, ela pode estar ruim, mas uma hora ela vai ser ajustada por uma série de fatores e usaram esse termo. A mão invisível vai ajustar a economia. A mão invisível de Deus está com os seus filhos. A mão invisível de Deus faz com que a missão de Deus seja cumprida. A mão invisível de Deus faz com que as coisas caminhem como Deus quer, e a igreja tem o privilégio de experimentar isso, de experimentar essa delícia que é a mão de Deus repousando sobre a igreja, a mão de Deus carregando a igreja. Em segundo lugar, na tribulação Deus estende sua mão. A tribulação gera novas oportunidades. 11, 19 a 20. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação, que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Poderia ser um fim para alguns. Eles tiveram que sair da sua terra natal, de Jerusalém, talvez da Galileia, talvez de alguma cidade lá que eles moravam lá em Israel, tiveram que sair de lá, por causa que Paulo estava perseguido. Mas agora a palavra fala que saíram pessoas de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o Evangelho do Senhor. Eles tiveram a oportunidade para anunciar o Evangelho que eles não tinham antes, talvez, ou que lá na terra deles eles já anunciaram e já talvez não tinha mais pessoas para anunciar, agora eles estavam em outra região com oportunidade. A tribulação gera oportunidade. Embora eles achavam que era o fim do mundo, Deus, na fome, na dor, na angústia, ainda permitiu que eles abençoassem outras pessoas. Por isso que Paulo, em determinado momento, fala assim: aprendi a passar fome, aprendi a ter tudo, e posso tudo naquele que me fortalece. Posso tudo em Cristo Jesus que me fortalece. Eles poderiam estar passando fome, eles poderiam estar passando por alguma dificuldade, mas agora tiveram a oportunidade de levar o pão da vida para aqueles habitantes. Aqueles habitantes, não sei se passavam fome
eternidade, que é Jesus Cristo. Eles tiveram essa oportunidade de pregar para outros, não uma coisa que aparentemente era mal, uma coisa que aparentemente era ruim, gerou uma grande oportunidade para eles. Quando na administração nós vamos fazer uma avaliação que é para ver se uma empresa está boa, se está ruim, uma coisa que é olhada é pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Você identifica na empresa qual são os pontos fortes, pontos fracos, tenta melhorar os pontos fracos, tenta ver as ameaças dessa empresa e diante das ameaças dela, você consegue enxergar que a empresa pode ter uma oportunidade. Diante de uma ameaça que estava surgindo, uma câmera fotográfica, por exemplo, uma câmera digital, que ia destruir as câmeras com filme, estavam vendo uma oportunidade que poderiam investir em novas câmeras e poderiam vender e ganhar dinheiro com isso. Então, oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos. O que era ameaça aqui para eles se transformou em uma oportunidade. Eles não estavam enxergando isso, mas Deus estava, porque Deus estava no controle. Eles, aparentemente, eles só tinham a fé deles. Aparentemente, eles criam apenas em Deus. Aparentemente, eles não estavam enxergando esse cenário mundial político, esse cenário mundial que elegeu um presidente e não outro. Eles não estavam olhando esse cenário mundial, que a economia lá nos Estados Unidos mexendo nos juros, mas eles criam em Deus. Eles tinham a fé. Eles eram tementes ao Deus Todo-Poderoso, e o Deus Todo-Poderoso permitiu que mais almas fossem salvas. O Deus Todo-Poderoso deu a eles o privilégio de pregarem a Jesus Cristo neste outro lugar que eles estavam, que era Antioquia, naquela cidade que estava pervertida, porque era uma cidade semelhante ao que falam a Vegas hoje. Las Vegas é cheia de jogos, cheia de talvez prostituição, culto a deusa Daphne, se não me engano, lugar com muitos pecados, e tiveram esse lugar com muitos pecados foi invadido pelo Evangelho por causa de uma perseguição que estava matando cristãos. Nós não podemos enxergar todas as coisas desse mundo, mas pelos olhos da fé nós vamos longe. Pelos olhos da fé nós temos esperança. Pelos olhos da fé nós vamos além do que as nossas mentes, do que os nossos olhos podem enxergar. E assim foi com eles. Só estamos tendo a oportunidade de conhecer, por exemplo, o pastor interino agora, Josivan, porque estamos sem pastor. Senão não teríamos essa oportunidade. Só estamos tendo oportunidade, talvez, de visitar os irmãos, fazer coisas que não fazíamos antes, porque estamos sem pastor, ou talvez porque a igreja está necessitando dessa união. Eu só estou aqui por causa da necessidade que a igreja estava, porque eu estava numa nova aliança e Deus me tocou comigo, que era para voltar para cá por causa para poder cooperar junto com a igreja, junto com os meus irmãos. Então, nas ameaças nascem as oportunidades. No que nós estamos enxergando que está tudo ruim, Deus está agindo. A mão do Senhor invisível está pegando os crentes, está protegendo os crentes das muitas tribulações. Estamos tendo a oportunidade de conhecer mais a irmã Ori e a irmã Lenir por causa de uma enfermidade. Não sabemos o porquê daquela enfermidade, não sabemos porque ela já passou tantos anos ela com aquela enfermidade, mas nós sabemos que nós estamos unindo como igreja, orando uns pelos outros, e muitas curas já foram realizadas lá. Na tribulação, Deus estende a sua mão em terceiro lugar. Tribulação resulta em discernimento e resulta em salvação. 11:21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A tribulação produz discernimento. Lucas, ao pegar o relato daquelas pessoas, ao entrevistar aquelas pessoas, ou até os apóstolos para fazer aquele relato
impressionado com o que as pessoas relatavam de como aquela grande dispersão, de como aquela perseguição resultou em tantos milagres. Ele pega e usa a palavra: a mão do Senhor estava com eles. Lucas não sabia como descrever como era o milagre de Deus, como que acontecia tudo aquilo, como que, embora eles estarem perseguidos, embora todo mundo que visse eles tinha que denunciar ao Sinédrio que tinha cristãos ali, eles poderiam ser perseguidos e poderiam ser mortos. E Lucas pegou e resolveu escrever assim: a mão do Senhor estava com ele. Lucas não tinha palavras para descrever aquele milagre e resolveu escrever que Deus estava com eles. Deus fica com seus filhos. Deus protege os oprimidos. Deus dá consolo aos aflitos. Enquanto estamos em tribulação, a mão do Senhor está conosco. O Espírito Santo de Deus está conosco, nos guiando. Lucas não teve palavra para explicar isso, e ele resolveu falar: a mão do Senhor estava com eles. E logo em seguida Lucas falou: a mão do Senhor estava com eles e muitos creram, se converteram. Ao mesmo tempo que eles eram protegidos daquela tribulação, ao mesmo tempo que eles eram supridos de talvez fome que eles estavam, ao mesmo tempo que eles eram supridos talvez de enfermidade que eles pegaram, e não tinha medicina como hoje. Lucas fala que a mão do Senhor estava com eles, e Lucas fala que muitos creram, muitos foram salvos, muitos que estavam naquela perdição, muitos que estavam naquele vício, muitos que estavam longe dos caminhos do Senhor, muitos que estavam condenados, agora iriam ser justificados porque creem em Jesus Cristo. Agora iriam ter a vida eterna. Agora iriam experimentar o poder de Jesus Cristo. Agora a sua vida iria ser transformada porque a mão do Senhor estava com eles. Porque na tribulação Deus estende a sua mão. A tribulação resulta em discernimento e salvação. Por isso que em tudo devemos dar graças. Por isso que na carta aos Tessalonicenses, Paulo escreve assim, capítulo 5, versos 14 e 18. Paulo dando vários conselhos aos irmãos, instruindo como os irmãos deveriam viver diante das aflições e das tribulações. Paulo diz assim: exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimo para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós, para com todos. Alegrai-vos sempre, regozijai sempre, orai sem cessar. Daí no 18, Paulo está 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e arrependei que é bom. Paulo fala: em tudo dai graças. Não apagueis o Espírito. O que Paulo está falando? Está consolando. O que Paulo está falando aqui? A mão de Deus está prevalecendo. O que Paulo está falando? Que Deus está olhando todas as coisas. O que Paulo está falando? Que nós teremos aflições, mas nós devemos nos consolar uns aos outros, porque as aflições passarão. Porque tudo isso passará, mas as palavras do Senhor não passarão. E o Espírito permanece vivo para sempre, porque estaremos juntos com o Senhor. E os que não terão o Senhor, o Espírito vai permanecer no inferno, vai permanecer condenado com a ausência do Senhor. Em quarto lugar, na tribulação Deus estende sua mão, e na tribulação a igreja se une e começa a impactar o mundo. Versos 22 e 26. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos com firmeza de coração a permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por um ano se reuniram naquela igreja,
e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. A tribulação faz com que a igreja se una. A igreja de Jerusalém começou a ouvir o que estava acontecendo, porque o impacto era tão grande do que estava acontecendo lá em Antioquia, lá naquelas regiões ao redor de Fenícia e Chipre. Era tão grande o impacto que chegou lá em Jerusalém o que estava acontecendo. E a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para ver o que estava acontecendo. E Barnabé se maravilhou com aquilo. E Barnabé continuou pregando a palavra lá também. Mais pessoas foram convertidas. A igreja estava impactando o mundo por causa de uma tribulação que estava acontecendo, mas a igreja permanecia na fé. Quando há tribulação e a igreja permanece na fé, não importa o que esteja acontecendo, ela continua realizando a sua missão, continua fazendo a vontade de Deus, continua salvando almas, continua impactando o mundo, continua fazendo com que a luz prevaleça sobre as trevas, e assim foi. A igreja fez com que o marketing saísse naturalmente. Não tinha TV, não tinha internet, mas a igreja de Jerusalém ficou sabendo, porque a obra de Deus era tão grande lá, era tão espantosa, era tão maravilhosa, que chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, que enviou Barnabé. E Barnabé, não acreditando também, foi lá e ficou maravilhado, a palavra fala. E depois ele chamou Paulo, fez com que a igreja se unisse, aqueles que estavam dispersos. A igreja de Jerusalém foi lá também, se uniram juntos, uns se ajudaram aos outros. Na tribulação a igreja se une, na tribulação a igreja continua impactando o mundo. A igreja não pode parar, não importa a política, não importa a economia, a igreja não pode parar. Há divergências ideológicas, há divergências de pensamento, mas a igreja tem que continuar pregando Jesus Cristo. A igreja tem que continuar pregando a palavra que salva, a palavra que modifica, a palavra que transforma. A graça de Deus se manifesta na tribulação. A graça de Deus superabunda quando a igreja está pregando. A graça de Deus superabunda quando os crentes estão em união e oram e dobram seus joelhos e vão para a frente. A graça de Deus produz uma fama positiva, que a igreja faz o seu trabalho, que a igreja é amorosa, que a igreja não para por coisas pequenas, que a igreja não para por discussões, que a igreja não para por falta de dinheiro, que a igreja não para por nada, porque a igreja são salvos em Cristo Jesus. A igreja são aqueles que creem que Deus permanece no seu trono, que Deus habita em nós, que podemos fazer qualquer coisa em Cristo Jesus. Na tribulação, Deus tem que salvar. E eu queria concluir. A tribulação provoca mudança em nossas vidas, gera oportunidades, traz discernimento e salvação, faz a igreja se unir e impactar o mundo. Então não importa o nosso cenário político, devemos nos concentrar em Romanos 12. Não vos conformeis com esse presente século, mas renovai o nosso entendimento para que proveis com perfeita e agradável a vontade de Deus. Não importa o que será, mas nós como igreja devemos continuar pregando a verdade, pregando justiça, não deixando com que a injustiça prevaleça, praticando a verdade. Quando vermos o mal, não deixarmos o mal prevalecer, pregar a Jesus Cristo. Não importa o cenário político que há, mas nós como igreja devemos continuar avançando. A igreja nessa época passava por perseguições. Se nós viermos a passar por perseguições, nós devemos nos mantermos fortes na fé em Cristo Jesus. Não importa o cenário econômico, nós devemos ajudar uns aos outros se por acaso alguns vierem a ficar desempregados. Não importa que a inflação vai aumentar, não importa o que vier a acontecer, mas nós como igreja devemos cada vez mais ficar unidos e praticar a palavra de Deus, pregar esse evangelho da salvação. Tiago 1, 2 a 4.
Meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tribulação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós enfrentamos tribulações porque amamos a Cristo. Nós enfrentamos tribulações porque amamos a Cristo e sabemos também que agradamos amarmos a Cristo. E por sermos igreja operando a vontade de Deus. Romanos 5, 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é o caráter aprovado. E o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o teu amor em nossos corações por meio do teu Espírito Santo que Ele nos concedeu. A tribulação produz esperança, a tribulação desenvolve o crente, a tribulação amadurece o crente. Mas quando nós ficamos tribulados, não permanecemos no Senhor. Não adianta ficarmos tribulados e desesperados e procurando simplesmente livro de autoajuda. Nós devemos permanecer sempre no Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio. Porque sempre o Senhor dará providência divina. Mateus 10, 30 a 31. Até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não temais. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe. E lembre que na tribulação o Senhor sempre está estendendo a sua mão. O Senhor sempre está cuidando dos seus, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Ele é onipresente, Ele vê tudo o que está acontecendo. Algumas coisas acontecem, nós não entendemos o porquê. Não entendemos o porquê do mal do mundo. Mas devemos manter as nossas cabeças erguidas e olharmos para os céus e permanecermos firmes no Senhor, porque um dia tudo isso passará. Porque Cristo irá voltar. Porque esses corpos corruptíveis se transformarão em corpos incorruptíveis, corpos imortais, corpos que virão ser corpos perfeitos e viverão para sempre com Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Oração voluntária. Ele dá a oportunidade. Te agradecemos.
fica muito feliz de ver você ao lado dele, tá bom? E pede para sua mãe vir também. O culto de oração será quarta-feira, às 19 horas. 19 horas é ruim, né? Para quem trabalha. É complicado. Mas estaremos aqui, se Deus quiser. E que Deus abençoe a todos. Uma boa semana na presença do Senhor. Sexta, sábado e domingo tem o aniversário da Igreja Batista do Jardim Mobru. A igreja está convidada. No sábado, alguns irmãos aqui estarão participando do coral ali na igreja. E que Deus esteja abençoando a cada um de nós. Um bom descanso, uma boa semana na presença do Senhor e com oração silenciosa. Os irmãos estão despedidos. Que Deus abençoe.